Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome e em tua causa, rogamos a presença dos benfeitores amigos, espíritos ascensionados das altas esferas celestiais, a derramar as tuas bênçãos sagradas nesta casa de amor e a acolher encarnados e desencarnados que de onde vieram e como vieram possam encontrar e receber, amado Jesus, a tua paz, o teu amor. E que, Senhor, esta santa energia transforme todo o nosso ser, fazendo o renascimento sobre a luz da verdade eterna. Ó Cristo Jesus, cubra de bênção, Senhor, cada trabalhador desta casa espírita, e que sejam o reflexo vivo, Senhor, do teu amor e da tua vontade, na grandiosa obra da regeneração, fazendo a comunhão entre encarnados e desencarnados. Estendei, amado Jesus, esta sublime energia aos lares, famílias e familiares aqui representados. E lá, no reduto doméstico, Senhor, derramai tuas bênçãos, acolhendo todos aqueles que lá estiverem, Senhor, sobre a luz do teu amor, e aqueles que, despidos das vestes físicas, ainda aprisionados aos lares estejam, sejam convidados pela força sagrada do amor, para que aqui sejam acolhidos e recebidos, instruídos e encaminhados para as muitas moradas da casa do Pai. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, amado Jesus. E que este alimento transforme também em medicamento através das santas e sagradas energias invocadas e derramadas pelos benfeitores da tua misericórdia. Abençoai as mãos de todos aqueles que participaram para que este alimento chegasse até a nós. Amado Cristo, estenda tuas mãos sagradas neste caderno de prece e em todos os nomes que aqui se encontram onde estiverem, receba a visita do anjo amigo, do mentor, para que possam despertar e ter forças para as tuas verdades e buscar os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquelas que professarem as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, que as tuas mãos sagradas estendam-se sobre estas águas, transformando-as em precioso medicamento, Senhor, e que, na individualidade e na necessidade de cada irmão, sejam colocados, Senhor, os sublimes medicamentos que cura, Senhor, as enfermidades espirituais e sana as enfermidades materiais. Transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, o erro, a escuridão, o mal, lá esteja, amado Jesus, a tua presença de amor e vida eterna. Clamamos-te pelos nossos irmãos, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Senhor, que professarem cultos
e credos diferentes e diversos do nosso sejam envolvidos, amado Jesus, na luz sagrada do teu amor. E que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E na prática da caridade possamos conquistar a vivência da fraternidade, caminhando a passos largos para a regeneração, onde compreenderemos que somos todos irmãos. Amado Jesus, abençoai nosso país querido, nossos governantes sérios. Cubra, Senhor, esta nação com tuas bênçãos, que o anjo Ismael abra as asas protetoras deste coração do mundo e pátria do Evangelho, que é o nosso país querido, o nosso Brasil amado. E rogamos, Senhor, que o arcanjo Gabriel, protetor deste orbe, do planeta Terra, desta grandiosa Gaia, possa, Senhor Jesus Cristo, em teu santo nome, derramar os eflúvios mais puros da pacificação no coração, e que assim as guerras sangrentas sejam atenuadas, pacificadas, as religiões unam-se, os conflitos bélicos terminem, a ignorância espiritual, Senhor, seja trocada pela fé raciocinada, o fanatismo possa despertar para a felicidade do conhecimento das tuas santas e sagradas leis. Para que este planeta, Senhor, não derrame nenhuma gota de sangue humana pela mão de outro humano, e que assim possamos conquistar o direito regenerativo na individualidade e na coletividade deste planeta, de encarnados e desencarnados. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de luz. Templo Espírita Recanto da Paz. Agradeço a linda flor, muito obrigado quem trouxe. Meu coração fica extremamente emocionado e feliz por receber tal valioso presente. Muito obrigado, fico muito honrado. Nossa vida pauta-se de recomeços, reinícios. Toda noite nós morremos. Quando nosso espírito ganha a liberdade do jugo da matéria através do sono, que a cada dia que passa parece que está tão difícil, né, de dormir para muitos. Por diversos motivos. Alguns pela preocupação da matéria, outros pela conquista da matéria, outros com medo de perder a matéria, outros pelos vícios, outros pelos desprezo que têm da sua própria saúde, sem compreender ou não aceitar aquilo que colherá mais tarde. E uma parte que são aqueles que são as conexões do universo na Terra, os chamados medianeiros, que através das caladas das madrugadas coloca seu psiquismo
depois de um leve sono, de 1 a 2 ou 3 horas, retorna ao jugo da carne e dali faz-se a conexão com o universo através das vibrações e dos pensamentos e orações que endereça a individualidade daqueles que ele conhece ou que lhe chega as informações das dificuldades, das problemáticas na individualidade ou até mesmo na coletividade. Quando acontece como está acontecendo em várias áreas do mundo, conflitos, guerras, tragédias, algumas naturais, outras causadas pelas mãos dos homens. Então estes espíritos que têm um compromisso com a conexão universal do amor de Deus, passa muitas horas da sua vida nas noites sem dormir, orando por cada um e por todos. E nós estamos compreendendo, a cada dia que passa, a grande necessidade do conhecimento para aprendermos a reiniciar nossas vidas. Evolução chama-se adaptação. Aquele que não adapta-se, ele não evolui. A adaptação é a transformação do homem velho para o homem novo, do homem material para o homem espiritual, para a fé cega, da fé cega para a fé raciocinada, da obediência, compreendendo o porquê tem que obedecer às leis naturais. E muitas vezes ser rebelde às leis humanas. Eu poderia consertar essa frase, pois posso ser mal interpretado. Não são as leis humanas, seriam as determinações humanas. Ou aquilo que é acrescentado. Posso dar um exemplo. Nossa casa é espírita, Centro Espírita Recanto da Paz. Ficou aberto na pandemia, mas o governador havia decretado que teria que fechar. Aquilo não era uma lei, era uma determinação de uma pessoa que estava no cargo, que está no cargo de governador. Eu desobedeci. Eu respeito as leis, mas eu desobedeço aquilo que vai contra quem me convidou, quem me chamou para assumir o cargo que eu ocupo. Jesus me chamou. Cristo me chamou. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho presunção sobre isso também. Tenho humildade de reconhecer as minhas fraquezas e fabilidades. Mas Ele me chamou. Assim como Ele chamou Judas, Pedro, chamou Tiago, João, Ele chamou. Ele me chamou também. Não para ser apóstolo, não. Não sou apóstolo. Mas para ser um coordenador espiritual, fazendo o grande preparo para a regeneração planetária. Nesse cantinho do universo, onde o corguinho faz a curva. E nosso trabalho, nesta casa espírita, é muito além da nossa compreensão humana e material. Então, quando eu, montado em uma moto, descendo a GO, um espírito montou junto comigo,
eu a uns 100 quilômetros por hora, ele disse, você vai assumir uma casa espírita aqui na região. Aquele espírito foi enviado por quem? Foi por Jesus. Porque se fosse pelo contrário à regeneração, ou o anticristo, ele tinha me chamado para ir para a igreja, para aquelas igrejas que hoje o líder religioso está pedindo 100 milhões de reais. E eu não peço nenhum real, né? Eu falei, estou na profissão errada. O cara está pedindo 100 milhões de reais. 100 milhões, você sabe o que é 100 milhões? Eu não sei. Ele está pedindo. E ganha. O pior de tudo é porque ele ganha. Então foi Cristo que me chamou, e a única coisa que ele me ofertou, falou assim, eu te oferto a regeneração. Mas ele não marcou prazo também não. Eu penso hoje, não naquela época. Naquela época eu só obedecia. Não é um bom negócio, né? Pensando como um ser humano materializado que troca tudo, né? Mas é um ótimo investimento regenerar-se, sair do mundo de provas e expiações, sair da limitação da estreiteza da materialidade e conquistar as asas do universo da liberdade espiritual. Então, quando me chamou, eu tive que fazer readaptação na minha vida e vai se readaptando, nascendo a todos os instantes. Se nós não fizermos isso, nós não estamos evoluindo. Temos que matar o homem velho, fazer nascer um homem novo. E no percurso dessa jornada vai aparecer grandes obstáculos. E nós temos que vencê-los. Nós temos que acreditar na promessa da regeneração. Nós temos que acreditar e louvar e dar valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Nós não podemos esmorecer-se nas dificuldades que vão aparecendo, porque as dificuldades aparecem quando nós não adaptamos as mudanças no processo evolutivo que estamos sendo convidados a ter a promoção espiritual. Quando nós casamos, nós temos que nos adaptar à vida de casado e abandonar a vida de solteiro. Se não adaptarmos, o casamento vai por água abaixo. Você já imaginou a sua esposa? Você casa e sua esposa quer viver a vida de solteiro? Solteira? Chega no sábado, ela fala assim, ó bem, ó, vai, fica aí arrumando a casa que eu vou ali tomar umas, tá? Com as minhas amigas. É? Você aguentaria? Não. Então readapta-se. Aí faz uma readaptação. E nós estamos no processo evolutivo que chama promoção espiritual. Então, se tem promoção, tem o quê? Responsabilidade, mudança, adaptações e dificuldades. Agora, a problemática é que a grande parte da humanidade não quer aceitar essa mudança necessária a ser feita, essa readaptação. Quer continuar com os mesmos hábitos lá do passado, assim como se ele casasse e gostaria e quisesse viver a vida de solteiro. Não dá certo. Quando chega a promoção espiritual, nós fizemos um casamento com a aliança das novas energias a serem vividas e respeitadas. Não dá certo se não respeitar. Fale-se, abre-se falência. E essa falência chama-se problemáticas físicas, morais e espirituais. As físicas nos acontecimentos da materialidade, que tudo vai dando errado, e as enfermidades que vai aparecendo. As morais, as problemáticas de convivência. E uma das grandes modas do momento é a mudança de sexo, né? Muitos chegam até a mudar de sexo. E as espirituais, os tormentos psíquicos. Não só nele,
Não só na individualidade daquele ser que não quis fazer o casamento com a nova aliança de promoção espiritual que se opera sobre um planeta regenerador, mas também naqueles que estão ali sobre a sua custódia, sobre a sua tutela, os seus familiares. Porque nós temos que lembrar que a evolução, aliás, a salvação é individual, mas a evolução ela se faz na coletividade. Mas a salvação é na individualidade. Tem que ser na individualidade de nós. Você não faz a mudança e a transformação no seu irmão, na sua mulher, nas pessoas que seus filhos, não faz. Você faz em você. Mas ao fazer em você, você faz a evolução à sua volta, se assim eles quiserem. Está compreendendo isso? Há uma necessidade de entender essas verdades de Cristo. É um momento decisivo. Esse final de ano iniciou uma grande mudança e transição planetária. Nas nossas consciências, não vai querer buscar os fenômenos de milagres da natureza ou a comprovação, você não vai encontrar. Mas compreenda, entra para dentro de você e veja as grandes dificuldades que você está tendo de raciocínio, de lembrar de coisas simples, de fortalecer uma personalidade única, as mudanças de humor, alegrias, tristezas, vontade de viver, vontade de morrer, vontade de conquistar o mundo, vontade de ser uma formiga. Compreende? Vontade, esperanças, desesperos. Então há aí um conflito. Por quê? Pensamentos altruístas, pensamentos destrutivos. Por quê? Porque mistura-se, está fazendo a miscelânea entre encarnado e desencarnado. E essa mistura é para fazer a seleção daqueles que vão caminhar para a regeneração. Daqueles que vão conquistar o processo evolutivo através de uma readaptação, através de um renascimento, através de uma transformação. E essa é a grande dificuldade. Essa é a grande problemática. E as religiões estão enfrentando essa problemática. Porque elas não estão encontrando essas readaptações, esse renascimento para o processo evolutivo da regeneração. Veja os grandes depoimentos, as mensagens dos grandes líderes das religiões mundiais. Falam bonitinho enquanto é decorado, mas a hora que fala de si mesmo, distancia-se da verdade de Cristo Jesus. Por quê? Porque não readaptaram a sua personalidade sobre as verdades eternas, não fizeram o renascimento. Paulo de Tarso viveu esse renascimento. Tanto é que ele mudou de nome, Saulo, para Paulo. De perseguidor fanático e sanguinário, a um apóstolo caridoso e obstinado no amor e no bem. Ele fez essa readaptação e fazia ela todos os dias, a cada amanhecer, a cada noite, a cada problema, a cada conversa, diálogo, a cada prece, a cada oração. Ele fazia esse renascimento, essa readaptação. Porque nós não podemos ser o mesmo de ontem. Nós não podemos ser o mesmo de ontem. Você já pensou nisso? Se você é o mesmo de ontem, você está atrasado. Pegue as horas.
Vamos dizer que você olhou no relógio e já passou 10 horas do dia de ontem. 10 horas. Aí você pensa, mas eu sou o mesmo de ontem. A Terra está viajando a 1.800 quilômetros por hora. Sobre uma velocidade astronômica, girando em seu próprio eixo em 105 mil quilômetros por hora. Ou ao inverso, né? Desculpa. E que quatrilhões de acontecimentos já foram se sucedendo neste processo de viagem dessa galáxia, nessa espaçonave chamada Terra. E você continua sendo o mesmo? Então você está atrasado milhares e milhares e milhares de segundos, horas e quilômetros. Não é? Compreende isso? Então você não está evoluindo. E se não houver a evolução, há a estagnação. Se estagna-se, começa a deteriorização, deterioriza-se nossos pensamentos, nossas emoções. Aí cria o curto-circuito interno. É onde aparecem as enfermidades de loucuras, obsessões, Alzheimer e tantas outras situações que o nosso cérebro humano, físico, não suporta e não aguenta, porque ele é uma máquina de transição, transformação e operação, evolução. O cérebro não é uma máquina estática. Está compreendendo isso? Se parar, adoece. Quantos médios eu vejo perdendo a oportunidade da mediunidade por estagnação, por não aceitarem mudança? Troca até de homem, mas não troca de concepção dentro de si, troca de relacionamento, mas não troca de roupa, troca de cor de cabelo, mas só troca os materiais, mas não troca a sua concepção na sabedoria, da obediência, da luz sagrada de Cristo Jesus. Aí começa a sofrer. E esse sofrimento tem um preço. Qual o preço que é o sofrimento? A ampliação do medicamento, as ampliações da problemática física, dor, desequilíbrios emocionais, e assim por diante. Persiste e segue, disse Paulo. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hora que vocês... Olha, tornai a levantar. Ele está falando para tornar, porque nós caímos todas as horas. Nós caímos todos os momentos. Não estou falando da queda física de tropeçar e cair, escorregar. Não. Nós estamos falando das quedas psíquicas e emocionais. E também as materiais, se assim for o caso. E ele diz, o lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Você já imaginou o lavrador ali? Pega aquele terreno bruto, limpa, derruba as árvores, arranca os tocos, ara, planta semente, e ele fala, agora estou cansado, vou sentar. O que acontece? A erva daninha cresce, mata a semente, mata aquilo que ele plantou, não rende quase nada ou nada. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhes o serviço. É aqueles que começam as obras, e ele continua, levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita.
Preste atenção nessas mensagens. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada, queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deixa-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Quantos falam que está cansado das turbulências da vida e entrega-se à ociosidade e perde tudo aquilo que ele lutou tanto. Olha, nós estamos fadados a encontrar o caminho e ser perfeitos relativamente junto a Deus. Mas quem faz o tempo somos nós. Com toda certeza, tem situações que talvez nós acreditamos que está além de nossas forças. Mas Cristo coloca fardo pesado em ombros fracos? Não. Então precisa um pouco mais de perseverança, de resiliência, de esforço na obra regeneradora dentro de si mesmo. E uma forma fantástica de regenerar é adaptar-se às situações, mas não modificar o curso do objetivo e nem o olho da meta. E a única que nos leva é Cristo. É a vivência em Cristo. Não pense você pode ter grandes planos materiais, mas chegará um momento que você vai cansar dele, e mesmo que você não canse, você conquista, mas depois que você conquistou também, aquilo não vai valer mais nada, porque é matéria. Se você evoluir, e vai evoluir, querendo ou não, você vai compreender que a matéria não te dará paz íntima, mas grandes perturbações em determinado momento da sua existência terrena. Mas não podemos desistir dos planos materiais, porque isso é um processo natural da evolução planetária. O conforto material é direito da criatura humana. Mas não aprisionarmos-nos acreditando que é posse individual porque construiu, não. Mas eu estou dizendo do conforto espiritual, pois sem ele, nada na matéria tem valor em determinado tempo. Porque nós envelhecemos. E aquilo que seria teu sonho, tua esperança, que você trabalhou por 50, 60 anos da sua vida, você deixa para o herdeiro e ele acaba com ele em 1 ano. Porque ele não tem o mesmo valor, ele não tem a percepção de mesmo valor material que você teve. Pode acontecer isso. E aí, se aquela criatura está aprisionada só sobre as questões da conquista da matéria, sofre-se antes do decesso terrestre ou antes do desencarne, e sofre-se depois que desencarnou, e volta como um espírito obsessor, tentando vigiar e policiar os bens. Como eu tenho visto isso? Nas grandes fortunas, grandes empresas, grandes patrimônios e até em pequenos patrimônios, né? Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los
quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. São esses muitos que desistem nos primeiros obstáculos ou querem caminhar em rumo ao equilíbrio espiritual só enquanto está saudável. Não pode aparecer nenhum impedimento. Eu tenho visto muitos cristãos fazendo isto, que buscam a seara cristã, nós da seara espírita, enquanto somos saudáveis, mas basta uma dor, aí ele já desiste ou deixa a sua responsabilidade para depois. E quantos querem conquistar primeiro a tranquilidade da matéria e diz, quando eu aposentar eu vou me dedicar às obras assistenciais ou de caridade para salvar meu espírito, depois que Deus me permitir e conquistar a tranquilidade da matéria. Que engano, né? Aí quando aposenta, aí ele, eu trabalhei demais, agora eu mereço descanso. Conheci um jovem rapaz que disse assim, eu fui evangélico por 29 anos, rezando e frequentando, já doei demais a Deus, agora está na hora de Deus me devolver. Parou de frequentar, quase ficou louco. Foi internado, teve crises obsessivas, problemas de todas as ordens. Sofreu por uns 5 anos a fio, ou mais. Até compreender e entender que o orgulho dele estava fazendo ele acreditar que ele estava acima de Deus. E ele voltou humilde e submisso para a igreja evangélica. E está até hoje, em equilíbrio e paz. Assim como o filho pródigo volta para a casa do pai. Compreende isso? Não há interrupção, não tem férias para o processo evolutivo da criatura no âmbito espiritual. Se ele se dá férias, é por conta própria. Ele retarda seu processo evolutivo. E nós somos e estamos atrasados, somos comprometidos com a nossa evolução e estamos atrasados com a nossa evolução espiritual. E cada dia que passa nós vamos ver mais problemas e dores aumentando em nossa vida se nós não adaptarmos a essa transformação espiritual que o planeta está fazendo. Abriram-se as portas do inferno. Grande parte das religiões está falando a mesma coisa, e eu acredito nisso. No mês de outubro foi abertas-se essas portas infernais, umbralinas, e a Terra está sendo invadida por espíritos de todos os jaés, de todas as formas. E esses espíritos fomentam a desarmonia, a desunião e o desassossego psíquico e espiritual da criatura humana, porque eles não querem a regeneração, porque se muitos desses serão lançados em planetas primários, e não tem o conforto que este planeta tem. Então eles fomentam a desistência naqueles que já receberam as instruções espirituais e já as compreendem, fazendo eles desistirem do processo evolutivo, levando eles à desarmonia no campo dos vícios, sexualidade, dependências e carências emocionais nos cônjuges, ou da materialidade, ou do vício, da vaidade, da preguiça, da ociosidade, ou da acreditar na presunção que já deu muito a Deus e que merece receber dele tudo. Estão fomentando isso.
de uma forma descomunal. Um desassossego emocional. Um melindre. Entristece-se por qualquer coisa. Fica melindrado com uma simples palavra, uma simples comparação, um simples diálogo. Melindra-se, fecha-se dentro de si, e ao fechar dentro de si, o cérebro usa a capacidade de mentir para si mesmo, de que ele é merecedor de algo, e qual que é? E o que que o cérebro oferece então? Para se sentir merecedor? Vai para o shopping, faz compra, vai lá, compra no seu cartão, paga em 10 meses. Vai beber, faça uma viagem, você merece. Troca de carro, compra um carro novo, nem que você pague em 72 meses, mas você merece. E aí vai ofertando aquilo que se chama prazer. E nós sabemos que quando acentua-se a busca pelo prazer, distancia-se do equilíbrio espiritual. E foge-se da regeneração e da evolução espiritual. É um perigo, é o que está acontecendo. É nítido. E isso vai ampliar-se nesse final de ano e até meados do ano que vem, numa forma apavorante. Olha, não estou sendo pessimista, isso é aviso. Não sou eu, olha também todas as religiões, todos os líderes sérios estão falando isso. Todos os líderes sérios de várias denominações religiosas estão falando isso. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio. Não adianta, você não tem como parar de lutar. O aprimoramento é o fim. Temos que nos aprimorar. Temos que fazer readaptações. O que é que você está fazendo hoje que você fazia 10 anos atrás, que ocasiona males na sua vida? Você já pensou nisso? E o que isso está levando você? A qual caminho? A qual acontecimento? Então há um processo muito sério na sua vida. Você não está fazendo o aprimoramento do processo evolutivo que o planeta está oferecendo e que tem que fazer, ou queira ou não, porque se não fizer, não vai merecer estar no planeta ou receber esta promoção espiritual. Aí vai fazer o quê? O retardamento, vai ter que retroagir-se materialmente, porque espiritualmente não se retroage. Mas vai voltar para aqueles processos difíceis do passado, em piores condições, muito piores condições. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere, tudo isso nós vamos passar. É um processo natural da adaptação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas qual é a realidade que você vai escolher? Aquela que sai das emoções, da ignorância, da materialidade humana, do ego? Ou você vai determinar as suas atitudes, fazendo a readaptação para o eu espiritual? Como é isso, Geraldo? Você pergunta. Eu respondo: o que Cristo ensinou. O Cristo ensinou: ame a teus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Está compreendendo? E assim por diante, vai lá no Sermão da Montanha, tão belo e explícito, foi aqui ministrado pela nossa irmã
Alexandra, no mês passado, né? Tá lá, quem quiser é só ir lá no Facebook, pega o QR Code ali fora, baixa seu celular e já sai lá na página do Recanto da Paz e vai lá. Pega a palestra do mês passado. A última terça-feira de setembro. Está lá. É a mensagem de Jesus. Se não fizer aquela adaptação hoje da nossa vida para aquilo que Jesus pregou no Sermão da Montanha 2000 e tantos anos atrás, nós não caminharemos para a promoção espiritual que Ele está ofertando para cada individualidade desse planeta Terra, encarnado e desencarnado. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Você escutou a última mensagem aqui? Se mesmo com nossos joelhos desconjuntados, se mesmo com nossos braços cansados, nós não levantarmos os braços e caminharmos com os joelhos desconjuntados para a transformação, para a readaptação ou adaptação das leis sagradas de Jesus Cristo em Deus, ou Deus em Cristo Jesus, nós ficaremos relegados aos vermes do retardamento, aonde amargaremos séculos de padecimentos. Está compreendendo isso? São momentos decisivos para toda a humanidade e na individualidade de cada um em particular. Salva-te para salvar quem você ama. Mesmo que seus joelhos estejam desconjuntados, suas mãos calejadas, seu corpo ferido, tenha confiança em Cristo. Assim como os apóstolos da primeira era, não como Judas. Judas desistiu. Judas foi convidado por Jesus Cristo a fazer parte daqueles que faria a transformação planetária, preparando os séculos para a regeneração que se faz tão firme e intensa no momento atual. Mas Judas desistiu. Judas não quis, foi escolha pessoal de Judas. Os outros negaram, afastaram de Jesus em um pequeno momento. Mas levantaram, eles caíram, mas levantaram imediatamente, porque é da natureza humana cair, é da natureza divina levantar. E eles buscaram a natureza divina que Jesus ofertou a eles, e Jesus ofertou a mim, a vocês. Basta levantar e enfrentar a adversidade e adaptar-se no processo evolutivo da criatura, espiritualmente dizendo, fazendo o distanciamento do ego humano, daquilo que retarda o processo evolutivo, e abraçando e vivendo. Uma das coisas que nós estamos esquecendo, chama-se educação espiritual. Você sabe o que é educação? Educação quer dizer hábitos salutares. Nós estamos com conhecimentos espirituais. Conhecimentos espirituais não levam ninguém a lugar nenhum. Educação quer dizer criar hábitos salutares. Então nós precisamos educar-nos materialmente,
educar-nos psicologicamente, educar-nos emocionalmente, educar-nos espiritualmente, termos condutas espirituais de ética, de moral, de cristandade, como um representante e um seguidor de Jesus Cristo. É sério isso? Em determinada época, Herodes mandou prender Pedro, trancafiou-o em uma cela. Ali havia soldados que eram revezados de 4 em 4. Era 8 turmas de 4 soldados cada. Não ficava nem um segundo sem ficar 4 ao lado de Pedro. E Herodes iria entregar Pedro aos judeus para massacrá-lo. Pedro estava acorrentado pelas mãos e pelos pés, trancafiado em uma cela, grades, 4 soldados, um ao lado direito, do lado direito e outro do esquerdo, e 2 na grade de fora da cela. Os cristãos estavam apavorados porque tinham perdido e estavam desacreditados por causa que Pedro tinha sido preso. Fecharam-se em suas casas. Acreditava-se que ali seria o início do fim. Cristo já havia transfigurado. Acreditava-se, então, que seria o fim dos cristãos. Pedro estava como o mais forte naquele momento e divulgador de Cristo. Pedro, deitado, dormiu. Os guardas à sua volta dormiram. Chegou na madrugada, uma luz, um anjo tocou em Pedro. As algemas, as correntes abriram, caíram de lado. Os soldados ressonaram profundamente em sono. Pedro achou que estava sonhando. Pedro, o anjo disse: levante. Pedro não acreditou. Mas mesmo não acreditando, Pedro fez o quê? Obedeceu. Levantou. O anjo venha. A grade estava fechada. A hora que o anjo aproximou, a porta abriu. Eles passaram. E passaram por todos aqueles guardas que estavam ali revezando. E saíram do castelo. E foram para a casa de outros cristãos. Pedro bateu na porta, o anjo sumiu no meio do caminho. O Pedro disse: olha, não era sonho, isso é real. Fui libertado. Os cristãos já estavam desistindo. Pedro foi para a casa de alguns dos cristãos, bateu na porta. Perguntaram quem era. Ele disse: é Pedro, Simão Pedro, servo e seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher que a escutou não acreditou, apesar de reconhecer a voz, saiu gritando. E foi levar a informação para o resto da família. Eles assustaram, correram na porta, abriram, era Pedro. E ali foi o reinício do grande movimento espiritual, onde os apóstolos se reuniram e foram pregar o Evangelho de Jesus. Assim Cristo faz conosco. Assim Cristo liberta-nos das algemas. Assim Cristo abre as portas. Assim Cristo nos dá coragem. Só obedecer. Não precisa nem acreditar. Naquele momento Pedro não acreditou.
Confie em Jesus Cristo. Tenha fé que você vai ver. Mas a fé tem que ser compreendida, entendida e querida, praticada, não só louvada. Ah, Deus resolve meus problemas. Ah, Deus, se você me fazer isso, eu te dou isso. Ah, Deus, faça assim, sim, desse jeito. Olha, Deus não vai te obedecer. Não precisa você querer ensinar Deus a governar a sua vida e nem o universo. Ele já sabe. Deus do início da eternidade, se é que a eternidade tem início, né? Até o fim da eternidade, se é que ela tem fim, se é eterna, não tem nem início, nem fim, nem meio, nem começo. Não é? Então não adianta você determinar ou pedir, invocar, fazer rituais para Deus. Não funciona. Isso funciona para coisas da matéria. E matéria vai te decepcionar. Assim como Judas Iscariotes ficou decepcionado até tirar a sua própria vida. A matéria decepciona-nos. Agora, espiritualmente, não. Então, todas as problemáticas, dificuldades, tudo que tiver na tua vida, crê em Cristo Jesus, Ele vai fazer a solução no momento que for necessário na sua vida. Basta você obedecer. E você pergunta, obedecer o quê? Obedeça lá o sermão da montanha, os ensinamentos de Jesus, é só isso. Não precisa ter fórmula nova, você não precisa de nenhum palestrante, não precisa de nenhum líder religioso. Claro que você precisa da religião e precisa do templo, porque o templo é onde está ali aglomerado uma grande força de Jesus Cristo, se ele é mantido e tido por amor e caridade, e não por materialidade. Se te pedir 100 milhões, Cristo não vai estar lá, vai? Se um líder te pedir aos fiéis 100 milhões, reunir 100 milhões que está passando dificuldade financeira, acho que eu sou tão pobre para pedir que se eu passar dificuldade financeira eu ia pedir R$1.000. Né? O cara pede 100 milhões, meu querido. Olha o tanto que eu sou pobre. Financeiramente falando, né? Espiritualmente rico, graças a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitirmos nos reunir em Teu santo nome e falar, Senhor, em Teu santo nome. E invocar o Teu santo nome, Senhor, para todos aqueles que aqui se reúnem em Teu santo nome. Derramai Tuas bênçãos, pacificai os corações, fortalecei o Espírito, Senhor, na grande conquista do eu espiritual. Acompanhe-os de retorno aos lares, na força da misericórdia e do amor, da tolerância, da paz interior e da coragem. Coragem de vencer a si mesmo e as adversidades da matéria, Senhor. Assim, amado Jesus, gratos em Tuas mãos nossas vidas entregamos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto, amado Jesus, e em nós esteja hoje e sempre com Teu manto de luz. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu seu coração. Rogo a Jesus Cristo que te acompanhe de retorno ao lar. E que Deus nos ilumine. Muito obrigado a todos.